Tarde. Se a gente tiver uns 10 aí, pode começar, Márcio. Já temos, né? Já temos 10. Tá bom. Então, vamos começar então. Gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Márcio Blanco, eu sou coordenador geral do Visões Periféricas. Quero dar as boas-vindas a todo mundo nessa oficina de hoje, cujo tema é pitch eficaz, um assunto cada vez mais relevante e pertinente para quem trabalha no universo do audiovisual. O pitch é um modelo de venda de projetos cada vez mais usado, né, pelas empresas que financiam, que patrocinam. Então, eu tenho certeza que é uma ferramenta muito importante para que a gente conheça, e a gente está aqui com a Suzana Pedrinho aqui. Suzana, quero agradecer a sua participação, tá, nesse dia de hoje. A Suzana vai ser responsável pela oficina. Quero agradecer ao Kerlon aqui, nosso produtor aqui presente também, que está organizando. Agradecer a Isadora do Sebrae. O Sebrae está dando apoio para a realização dessa oficina. E, bom, e o Visões, para quem participou, já encerrou no dia 31, mas a gente está fazendo essa, digamos, repescagem aqui, né, digamos, né? Assim, são atividades que a gente está promovendo após o encerramento do festival. Foi um sucesso, teve bastante, foi a primeira vez que a gente fez o festival online nesse ano, então teve uma participação muito boa, atingiu um público que a gente não atingia antes, quando era presencial. Então, eu estou muito feliz com o resultado desse ano. E a gente está dando continuidade aqui com essa oficina, que é uma oficina que atua dentro desse ambiente de negócios, né? Que é um ambiente que o Visões, desde 2018, está fomentando dentro do festival. Então, é uma oficina que está nessa linha de atuação mais de negócios do Visões, né? Quando a gente, em 2018, começou o Visões Lab, que foi a primeira vez que a gente fez um ambiente de negócios dentro do festival, que foi um sucesso absoluto. A gente contou com, nos 2 anos em que a gente fez o Visões Lab, a gente contou com 140 projetos que receberam mentoria, que participaram de rodadas de negócio, que fizeram pitching, né? Inclusive, nos 2 anos a gente fez um pitching para players do mercado. Então, a gente teve 20 projetos nesses 2 anos que se apresentaram por meio do pitching para players do mercado. Então, realmente, assim, o pitching é uma ferramenta que a gente precisa conhecer, e com certeza a Suzana vai super dar conta aí do recado. É isso, gente. Vocês estão em ótimas mãos, tá? E agora eu entrego para a Suzana aí a bola aí. Tá bom, Márcio, obrigada. Boa tarde a todos vocês. Eu venho trabalhando com essa temática e com inovação desde 2015, no Sebrae, no Startup Rio, em programas de aceleração. E essa temática do pitch, ela é muito relevante porque é o momento em que a gente prepara o nosso projeto para conversar, para dialogar com o mercado. Então, a área de games, a gente trabalha muito, eu trabalho muito com a área de games, preparando para pitch, para editais, e são mercados totalmente distintos. Às vezes a gente está falando para a área de petróleo e gás, às vezes a gente está falando para o setor automotivo. E por que eu estou colocando isso tudo para vocês? Porque em todos os segmentos de mercado, quando a gente fala sobre investimento, é esse o modelo que o investidor espera que o projeto chegue para que ele consiga visualizar mercado, visualizar possibilidades de crescimento desse projeto e de participação nesse projeto.
Então, o que eu vou falar aqui é normalmente o que a gente fala com os empreendedores, tanto empreendedores de impacto social como startups, e eu tentei adaptar um pouco a linguagem do audiovisual, esse nosso encontro de hoje. E depois eu vou passar esse material para o Kerlon e ele vai entregar para vocês, porque no dia de amanhã nós vamos fazer a apresentação de vocês. Vocês é que vão amanhã fazer a apresentação dos projetos, tá? Por quê? Porque ainda há pouco estava conversando com o Kerlon. O roteiro do pitch, ele não tem mistério, ele é super simples, mas a execução, é na execução que a gente começa a ter as nossas dúvidas. Então, é muito interessante eu conversar com vocês hoje sobre esse roteiro de um pitch objetivo, eficaz, e amanhã eu ter a oportunidade de conversar com vocês, assistir o pitch de vocês, porque esse trabalho um a um é um trabalho de consultoria que eu faço muito dentro do Sebrae também para diversos segmentos. Então, se nós pudermos amanhã fazer uma grande consultoria sobre pitch do projeto de cada um de vocês, isso vai ser um somatório para toda a turma. Então, é uma forma de nós dividirmos os nossos projetos e, ao mesmo tempo, vocês até interferirem a partir do momento que eu entreguei um roteiro, que é um roteiro básico. Então, quando todo mundo interfere na apresentação de cada um, fica bem dinâmico e fica muito, muito bom o projeto. Ao invés de eu pegar e dividir o conteúdo em 2 dias, não. Eu sei que todo mundo aqui, ainda mais quem trabalha com audiovisual, vai pegar essa palavra, que eu até coloquei, em vez de colocar pitch eficaz, eu coloquei pitch e roteiro. Roteiro é a praia de vocês, tá bom? Vamos lá. Então, qual é o objetivo, né? A gente vai apenas passar para vocês os fundamentos do pitch, que o pitch não deixa de ser uma apresentação de impacto. Eu tenho só 3 minutos ou 5 minutos, dependendo de um edital, então o pitch está sempre limitado pelo fator tempo. Eu tenho que construir uma narrativa que consiga destacar quais são os pontos essenciais para o mercado, do ponto de vista do mercado, quando eu falo sobre o meu projeto. Tá? Por que o meu projeto é relevante? Qual é o tipo de problema, solução, inovação? O que eu tenho com o que existe no meu projeto que eu posso destacar e construir uma narrativa que vai ser uma narrativa que vai chamar a atenção. Eu tenho, às vezes, consigo chamar a atenção de uma banca, de um investidor, eu vou ter 1 hora, 2 horas para conversar com aquele grupo. Mas eu preciso me destacar. E, normalmente, a gente passa por uma rodada de negócio, quando um dia de pitch, o que eles chamam, às vezes, de demo day. Nessa apresentação, a banca está assistindo 3, 4, 5, 10, 20 projetos. Como eu destaco o meu projeto? Como é que eu Então, dentro da ferramenta do pitch, tem o que não pode deixar de ter. Agora, o como, a gente conversa mesmo, mas como vai ser muito a criatividade de vocês. Então, eu vou falar sobre o roteiro em si. Né? Então, as informações que tem que ter no pitch são as informações essenciais do projeto, diferenciadas. O pitch ele é ancorado em imagens. Né? Então, quando eu coloco essa tela aqui, é isso. Eu vou falar alguma coisa, normalmente eu fico ancorada num PowerPoint. Esse PowerPoint pode ter apenas imagens ou, no máximo, uma frase aqui embaixo. Essa frase está dando sustentação à minha fala. Normalmente, a gente tem de 7 a 8 telas, e vocês vão ver isso daqui a pouco, porque eu detalho isso um pouco mais à frente. Eu vou ter 7 ou 8 telas, onde eu conto a história do meu pitch através de imagens. Eu não coloco texto, eu não carrego texto num pitch. Eu ponho, no máximo, uma frase, e é a imagem que conta a história que eu estou ali
apresentando. Por quê? Porque ainda mais hoje que eu estou sendo mediada por um computador, se eu falo sobre alguma coisa e tem texto na tela, esse texto começa a concorrer com a minha fala. Então, as pessoas muitas vezes começam a prestar atenção no que está escrito e a minha fala fica vazia. Então, é muito importante eu compreender que eu tenho 5 minutos, se for um edital de 5 minutos ou 3 minutos, esse tempo é limitado pelo edital, mas que eu vou fazer essa apresentação através de um roteiro e que o PowerPoint são as imagens que ancoram, e eu posso colocar uma frase em cada uma, tá? Então, o que eu tenho que ter com essa minha imagem e com essa minha fala? Eu tenho que garantir um primeiro encontro marcante. Vocês têm que contar a história de uma fala que não é uma fala só narrativa lúdica, ela é uma narrativa para o mercado, mas eu tenho que passar uma história, quando eu acabar aquele pitch, o pessoal diz assim, poxa, dá vontade de querer ver um pouco mais, dá vontade de conhecer um pouco mais esse projeto, porque esse projeto tem um potencial incrível. Esse é o gostinho final que deve acontecer nessa apresentação de vocês, né? Então, vamos lá. Como é que hoje se considera que alguém consegue desenvolver um pitch eficaz? A gente tem aí uma estrutura. Essa estrutura, a gente brinca que ela é básica para qualquer tipo de pitch, né? Agora, como eu vou resolver isso? Aí cabe um trabalho imenso, porque tudo que é muito simples para ser bem realizado, depende de muito trabalho. Então, eu tenho uma tela onde está o nome do meu projeto, pode estar o meu nome, o nome da minha equipe, mas normalmente o nome do projeto. A primeira tela é o nome do projeto. Eu vou falar isso muito rápido, porque eu vou voltar a falar isso. Depois, tem 2 telas que elas são muito importantes, ainda mais para vocês, que fala problema-solução. O que eu coloco aqui em problema-solução? Já que vocês vêm do mundo da criação, vocês podem criar um storytelling aqui, em problema-solução. Qual é a temática? E o que resolve? Qual é a temática que vocês resolvem com esse roteiro? Tá? E por que ele é relevante? Qual é o diferencial? Então, entre problema e solução, e amanhã a gente vai ver isso na prática, e é claro que vocês devem fazer algumas perguntas sobre isso também, qual é a problemática que está na narrativa de cada um de vocês? E como vocês podem contar isso? Vocês podem até pegar o personagem principal, se existir um personagem principal, ou se o personagem principal for algum território, falar sobre o território, o que seria a problemática daquele território e qual seria a solução, e qual seria o grau de inovação. Essa solução, ela não vem como uma solução sozinha. Eu posso dividir solução e depois ainda ter uma outra tela que não deixa de ser solução, seria solução 1, solução 2. Qual a solução que está se propondo? Ou qual o questionamento, porque muitas vezes numa narrativa eu não entrego uma solução, mas eu entrego uma questão. E qual é a inovação que existe nesse projeto? Que tipo de inovação eu trouxe? Ou como eu filmei? Ou como foi a solução do roteiro em si? Então, quando eu falo problema-solução, eu falo da história, no caso de vocês, o que vocês estão trazendo. Vocês podem puxar um personagem que represente o problema-solução da narrativa, mas depois a gente entra qual é o grau de diferenciação que eu tenho no meu projeto. Do que o meu projeto fala enquanto problema-solução, mas enquanto produção. Aí vocês têm uma tela que vocês podem incluir na parte de solução, aonde vocês vão colocar qual é o diferencial. O diferencial pode ser até o olhar, né? Pode ser o diferencial. E aí, como a gente vai estar trabalhando para transformar o produto, o projeto em negócio, né? Para que mercado
vocês estão falando? Qual é o tamanho? Então, tem que ter um trabalho de pesquisa, de hoje para amanhã, que resolva essa tela mercado. Essa tela mercado é o seguinte: qual é o tamanho do mercado que vai se interessar pelo projeto de vocês? Se eu estiver falando sobre territórios, sobre comunidades, eu tenho um sem fim. Eu tenho que pesquisar quantas pessoas estariam interessadas no meu projeto. Então, isso é o tamanho do meu mercado. Modelo de negócio. Modelo de negócios é como eu vou ganhar dinheiro com o meu projeto. Mesmo que eu esteja em busca de um investidor, o investidor não investe no projeto pura e simplesmente. Ele pode achar interessante a narrativa, como essa narrativa se resolve, ele pode achar o mercado muito interessante, mas se na hora que eu estiver fazendo a apresentação, eu fizer alguns matches possíveis de fontes de receita e mostrar que, de forma criativa, o projeto percebe que há espaço de outros ganhos, independente de só a projeção ou parcerias, enfim, vamos começar a pensar em modelo de negócio. Uma coisa muito interessante também, e que o mercado gosta muito de escutar, quer dizer, quem está numa banca, o investidor gosta muito de escutar, é se houve uma pesquisa sobre concorrência. Então, eu até gosto de inverter. Muitas vezes, eu não sei qual é o meu modelo de negócios, eu não sei como eu posso ganhar dinheiro, mas eu posso pesquisar através da concorrência. Como a concorrência, que tem um projeto parecido com o meu, no Brasil ou no mundo, está conseguindo ganhar dinheiro, está conseguindo transformar, está dando asas a esse conteúdo e fazendo com que esse conteúdo viva também no modelo financeiro. Então, quando eu pesquiso isso, eu posso ter ideias de modelos de negócio e eu posso aqui mostrar, olha, eu conheço o ambiente competitivo, tem um grupo tal lá na Índia fazendo uma coisa parecida, né, no seguinte modelo, tem alguém no Canadá, tem alguém no Rio Grande do Sul, lá em Bagé, tem um grupo que está desenvolvendo um projeto e também tem esse modelo de negócio. Então, a internet hoje viabiliza e facilita essa pesquisa. Então, tanto isso pode nos dar insights, que a gente às vezes está pensando só num tipo de rentabilização do nosso projeto, mas existem outros. E quando a gente pesquisa, eu tanto tenho que pesquisar para entender o tamanho do meu mercado, como eu devo pesquisar para conhecer o meu ambiente competitivo. E aí tem uma sétima tela, que é a tela que fala, que mostra a minha equipe. Então, quantas pessoas tem na equipe? Eu coloco a foto de cada um ali, ou eu coloco a equipe toda em ação, trabalhando, produzindo. Então, isso mostra que não é uma equipe do eu sozinho, né? Não é uma equipe, que tem um pessoal já envolvido no projeto. Todo projeto que tem mais de uma pessoa envolvida, ele tem mais facilidade de receber um investimento, porque já mostra que essa pessoa que tem a ideia, ela já conseguiu engajar outras pessoas nessa equipe. Ah, Suzana, isso é primordial, se não for assim, não vai rolar? Não, pode sim, mas é melhor que eu, quando vai fazer a apresentação de um pitch numa banca de investidor ou de novos parceiros, eu tenha mais alguém comigo, pelo menos mais alguém comigo. E quando eu estou fazendo uma apresentação é porque eu posso estar num determinado ponto do meu projeto que eu precise de capital ou que eu precise de algum equipamento. Enfim, eu posso ter uma tela onde eu coloco ali um cronograma do que eu estou fazendo e do que eu preciso para atingir daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano o estágio X. E aí, na última tela, normalmente a gente agradece a atenção, coloca os contatos e fecha com uma frase de efeito que tenha sintonia com o projeto. Tá, eu falei de forma muito rápida, tem que ter 9 telas? Pode ter 8, pode ter 7, aí vai depender, pode ter 10, mas se eu tenho 3 minutos ou 5 minutos e tenho que vencer toda essa jornada, é bom que eu não tenha mais que 9 telas, porque senão eu não dou conta.
e vocês vão ver que a gente vai conversar bastante sobre tudo isso, que muita gente, quando começa a fazer um pitch pela primeira vez, fica ali falando sobre o problema, solução, você já percebe que a pessoa não vai conseguir chegar até o final, não vai conseguir levar todas essas informações e fechar em 3 minutos ou em 5 minutos. Então, depois que eu roteirizo o meu pitch, depois que eu vejo todas as informações que são necessárias, eu vou colocar um texto que eu vou ler, né? Ou vou trabalhar isso de uma forma de internalizar esse texto, e o que é o melhor, eu internalizar o texto e, vendo as imagens, eu vou conversando com a minha audiência. Tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Tá? Então, quando a gente fala lá no final, um pouquinho de trás para frente, quando a gente fala lá de mantra, quer dizer, mantra, slogan, frases, eu gostaria que vocês pensassem no que é relevante para vocês. Quando a gente fala de Sebrae, eu estou trazendo o Sebrae, que é quem está apoiando, o Sebrae está aí no mercado, ajudando os empreendedores e tal, mas ele tem um mantra, ele tem uma frase que é forte. Então, ele buscou essa frase forte durante muito tempo. Como é que vocês podem, de hoje para amanhã, pensar, pesquisar uma frase que seja uma frase forte do projeto de vocês? Hoje mesmo a gente vai abrir o microfone e vai conversar sobre essas dúvidas aí. Mas como é que eu resumo o projeto? Como é que o projeto chega até a sua audiência? Do que eu falo? Da onde eu falo? O que é importante nessa minha fala? Então, é uma frase que ela é a força daquele projeto. Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar nesse mantra que vai ser o resumo. Resumo não é nem isso. Mesmo uma frase que fale do projeto de vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, então, é importante, vamos dizer, esse aí é o primeiro exercício que a gente vai vencer ainda hoje. Quer dizer, na verdade, hoje a gente vai falar sobre. Talvez isso demore um dia, 2, a gente brinca, às vezes demora um mês, um ano, mas no projeto de vocês tem que ser rápido, porque vocês não têm um ano para isso. Mas se a gente pensar muito, bom, qual é a dica que a gente dá para isso? Do que fala o meu projeto? Então, eu não sei direito qual é a minha frase, o meu mantra, para fechar o meu pitch, mas eu posso escrever um parágrafo sobre a minha história, sobre o meu projeto. E daquele parágrafo, eu posso, se eu tenho uma equipe, se eu tenho outras pessoas comigo, eu posso pedir que o meu parceiro, a minha parceira, escreva um parágrafo sobre o projeto, sobre o programa, ou, no caso, sobre o roteiro. E a gente pode, daqui a pouco, fazer um intercâmbio, perceber quais são as palavras, a frase que mais fala do lugar dessa narrativa. E aí a gente consegue resumir isso numa frase. Isso é um trabalho. E aí a gente vai, daqui a pouco, começar a tirar essas dúvidas hoje ainda. Então, quando eu penso no meu roteiro de pitch, eu tenho que ter um roteiro atraente. Então, eu não estou fazendo um roteiro sobre o meu roteiro, eu estou fazendo um roteiro sobre a apresentação da minha narrativa, né? Que deve ter uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão, né? Eu posso trabalhar aqui entre problema e solução, que são as 2 primeiras telas, tem a tela da apresentação, depois tem a tela problema-solução. Eu posso aqui, o pitch é uma ferramenta, mas eu posso buscar a ferramenta da ferramenta e introduzir nessas 2 telas, que é o storytelling. Eu posso usar o Era Uma Vez, ou eu posso usar analogias, metáforas, eu posso trazer um personagem do meu curta, eu posso trazer a história do território, eu posso problematizar e entregar a minha solução em 2 telas. Eu não vou ter tempo para contar a minha história, mas eu posso, com essas 2 telas, aproximar a banca da persona com a qual eu trabalhei, ou com as personas, ou com o território, ou com a narrativa, enfim, que foi criada. Então, eu estou aqui
utilizando o storytelling, um Era Uma Vez, para ajudar. Muitas vezes você pega um personagem e resume nele a problemática. Então, o problema-solução é a forma que a gente vai abordar inicialmente essa temática. Pode ser que alguém diga, não, eu não quero trabalhar com storytelling. Então, você pode colocar uma tela falando sobre o problema que existe e uma outra tela, como você resolveu esse problema com o seu projeto, tá? Então, o storytelling não é uma obrigatoriedade. Ele pode ser usado para facilitar facilitar a compreensão, ou ele pode ser usado para o engajamento. Ele funciona muito engajando as pessoas no projeto. E quando eu começo, então, a desenvolver, então, até agora eu tenho 3 telas, eu tenho a tela de apresentação, eu tenho problema, solução, e agora eu começo a trabalhar, eu vou colocar isso aqui embaixo. Vou lá para baixo, depois eu vou voltar com vocês. Eu posso aqui falar sobre o tamanho desse mercado. Então, eu saí de problema, solução, apresentação, problema, solução. Qual é o tamanho desse mercado? Porque quem vai investir sempre busca o seguinte: qual é a relevância desse mercado? Qual é o tamanho dele? Por que ele é importante? Quantas pessoas poderão assistir, terão interesse em... Então, quando a gente trabalha na parte de marketing, a gente sabe que existe um universo, mas eu só vou conseguir atingir uma parte desse universo. Mas esse universo tem que ser relevante no olhar do investidor. Se eu estou buscando só um parceiro, talvez eu tenha que olhar não só para o tamanho do mercado, mas por que é importante, quais são as particularidades que a minha fala, ou que o meu projeto pode ser relevante para esse parceiro, o que nós temos em comum. Então, uma coisa que é muito relevante, que eu ainda não falei, é que quando eu começo um pitch, eu devo, antes de mais nada, me perguntar quem é o meu público? Qual é o público que vai assistir essa minha apresentação? Porque o roteiro é o mesmo, mas dependendo para quem eu estou falando, tem uma alteração na minha pesquisa, na minha abordagem. Então, quando eu falo aqui tamanho de mercado, se eu estou falando para investidor, é um tipo de abordagem. Se eu estiver falando para parceiros, se eu estiver fazendo um pitch para conseguir um sócio para o meu projeto, eu vou conhecer esse sócio, eu vou conhecer... Enfim, a gente sempre deve buscar conhecer quem é o nosso público para adequar tudo isso que eu estou passando, todos esses pontos que são relevantes que a gente está passando aqui. E aí, depois que eu vejo quem é o meu mercado, aliás, qual é o meu mercado, qual é o tamanho desse meu mercado, eu devo tentar falar para esse mercado quais são as fontes de receitas que eu vejo que o meu projeto pode ter. Muitas vezes eu posso pensar assim: Suzana, eu não tenho a capacidade de viabilizar todas as receitas possíveis, mas é bom, como eu falei anteriormente, que vocês pesquisem isso, vocês pesquisem como projetos similares ao de vocês conseguem ir à frente, consegue, além dos editais, algumas outras parcerias, para vocês colocarem aqui, porque é muito importante eu ter uma tela mercado e ter uma tela com modelo de receita. Por quê? Eu tenho que mostrar como esse projeto vai se sustentar financeiramente. Isso é muito importante para quem está no mercado. E a outra tela seria a tela dessa equipe. Então, quando eu conseguir vencer as telas que são as telas principais, falei do problema, falei da solução, falei do tamanho do mercado, falei do meu modelo de receita,
quem é que vai dar conta de tudo isso? Quem é essa equipe? Quem somos nós? Né? Quem é a minha equipe? Eu posso colocar essa equipe em ação e colocar uma setinha e o nome de cada um, ou eu posso colocar o rosto de cada um e é o tipo da tela que eu não demoro muito tempo falando sobre ela. Por quê? Porque normalmente essa é a penúltima tela e eu já falei muito e eu quero chegar até o final e fechar a minha última tela mostrando o meu contato, porque é muito relevante eu deixar meu contato na tela final. Então, essa tela aí, por mais que a gente tenha muita vontade de falar sobre os parceiros, sobre a equipe, sobre nós mesmos, a gente mostra assim, essa é a nossa equipe, ponto. E eu estou colocando isso, e amanhã vocês vão fazer as apresentações, e vocês vão perceber que aqui dá vontade de dizer, eu sou formada nisso, aquilo outro, meu colega. Não, coloca o nome de cada um na tela, coloca a imagem, pode botar até como se fosse um 3x4, ou um arredondado de cada um, nome e função, nome e função. Quem olhou e já se encantou com o projeto de vocês, aqui nessa tela apenas vai perceber que existe uma equipe, que existe um grupo. E mais à frente, na hora das perguntas, se for o caso, algumas perguntas serão feitas sobre a equipe. Mas dentro do pitch, mais importante eu falar problema, solução, tamanho do mercado, fonte de receita, cliente competitivo, concorrência, então essas telas todas que vêm antes dessa, já gasta muito tempo. Eu já chego aqui com quase 3 minutos, se é um pitch de 3 minutos, ou se é um pitch de 5 minutos, eu estou ali com 4 minutos e pouco, e eu quero conseguir respirar e chegar até o final. É uma jornada, essa apresentação. E aí, eu tenho os próximos passos, na tela próximos passos, o quanto eu vou precisar e para quê, se eu estou falando de verba, ou o que eu vou fazer com essa verba, ou quais são os equipamentos que eu preciso, aí vai depender muito do edital, vai depender muito da necessidade de cada um. Daqui a pouco a gente vai abrir o microfone, inclusive, para conversar sobre. O que eu gosto é de deixar na tela da estrutura do roteiro para começar a trabalhar com vocês na prática. Mas existem alguns cuidados adicionais que são super relevantes e que, antes da gente abrir para as perguntas, eu gostaria de conversar com vocês. Quando eu estou fazendo uma apresentação, sempre independente de eu já estar com o texto, já sei o texto, estou tranquilo, estou dentro do tempo do meu edital, é muito importante, linguagem e postura. Se eu estou fazendo online, eu tenho que ter aqui, eu tenho que estar com a minha câmera aberta, eu não posso estar... coisas que ninguém pensa em fazer, mas às vezes a gente vê esses absurdos. Eu não posso estar falando com alguém, eu não posso estar com um sanduíche na mão, posso sim pegar um copo d'água quando der uma respirada, tudo bem, mas como o pitch, são 3 minutos ou 5 minutos, eu tenho que estar focado. Então, o ambiente é importante, as interferências não devem existir, e a pessoa totalmente focada em passar a informação, porque já existe um fator que limita, que é o tempo. A prática. A prática, quando eu digo assim, olha, é um pitch de 3 minutos, é um pitch de 5 minutos. Não importa, eu tenho que praticar exaustivamente. Eu tenho que construir, cada tela que a gente colocou ali, que deve existir, ela tem que ser construída. Se vocês vão usar no problema-solução, um storytelling, vocês vão construir uma história. Vocês vão problematizar essa história. Então, no dia, vocês começam falando uma coisa que pode ser até lúdica, em relação à narrativa, problema, solução. Logo depois, vocês vão começar a falar sobre mercado, sobre números. Vocês vão colocar qual é o diferencial da solução de vocês. Vocês têm que estar preparados. Então, para estar preparado, eu tenho que ter o texto pronto, eu tenho que ter lido aquilo inúmeras vezes, até ficar natural falar sobre
aquela tela e vencer o tempo, que é um fator que a gente normalmente, se não treinar, não vence. Quando a gente diz isso, é que quando a gente está aqui colocando na teoria, parece simples. Eu vou passar a bola daqui a pouco para vocês, para saber exatamente tudo que não está claro ainda, porque a partir do momento que eu fecho o meu texto, a minha prática ela tem que ser imensa, e logo depois que eu faço a minha prática, eu tenho que internalizar o meu pitch. Por quê? Porque no dia, com certeza, bate uma coisa que a gente brinca, a gente diz assim, o ser humano tem dois medos que são enormes, né? Um é claro e óbvio, que é o medo da morte, e o outro que é o medo de falar em público. Alguns têm menos, outros têm mais. Então, uma forma de eu vencer esse medo, eu tenho essa prática tão dentro de mim, que eu internalizo o meu pitch. Então, aquilo ali não é mais um desafio, aquilo ali é o conhecido. Eu não preciso nem decorar as minhas falas. Eu já sei o que eu vou falar quando aparecer aquela tela. Mas se são 9 telas, dependendo do tempo que eu vou ter, eu vou estar limitado. Então, eu tenho que treinar muito para não aumentar. Se eu aumentar 10 segundos, 5 segundos de fala em cada fala que eu anteriormente tinha planejado, o que acontece? Eu não chego ao final. E esse não chegar ao final, ele só vai acontecer se você não treinar. Se você treinar, você consegue fazer uma apresentação muito tranquila. E aqui a gente tem uma tela que eu vou passar isso para vocês, que é a apresentação. Eu não sei se aqui a gente consegue, se vocês vão ver a minha tela. Vocês estão vendo o vídeo? Não? Ainda não, Suzane, está na tela de apresentação. Você vai precisar compartilhar a tela do YouTube. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Deixa só eu abrir ele aqui. Aqui eu vou. Estão vendo a tela? Tá. Aqui o que a gente vai colocar é estritamente falando sobre negócios, tá? Mas depois a gente vai fazer um paralelo, porque vocês vão falar daqui a pouco e não mais eu. Vamos lá. Suzana, o som não está chegando para a gente ok aqui. Posso te sugerir uma coisa? Compartilha com a gente o link no chat e a gente consegue assistir daqui no privado, talvez. Vou fazer isso. Eu vou sair daqui. Hoje de manhã rolou. Agora não está rolando. Eu vou colocar aqui o link. Vocês vão assistir. Tá? Eu vou colocar, são 4 minutos. Está no chat já. São 4 minutos, daqui a pouco a gente volta. Tá bom?
Alô? Oi, gente. Tá ok. Te ouvimos. Todo mundo já viu? Já sim. Tá. Por que que a gente coloca esse vídeo que a gente tem já produzido pelo Sebrae? Porque aí a gente coloca muito ao limite o fator pressão, né? Mas mostra como a pessoa, na prática, fica nervosa. Vocês percebem a moça, quando acaba, como ela está tensa, simplesmente porque é muito tranquilo. Eu estou aqui conversando com vocês analisando, vendo o conteúdo pela primeira vez, alguns já viram o conteúdo de pitch. Outra coisa é você estar naquele outro lugar, que é o lugar da fala, limitado por um tempo, sabendo que existe do outro lado algum tipo de julgamento. Então, a nossa oficina ela começa agora com a mão na massa. Eu vou aqui compartilhar a tela que eu acho que é a tela mais importante. Então, a gente volta lá. Está compartilhando com vocês? Não? Sim. Então, eu vou... Peraí. Eu quero que a gente pense aqui, agora, em todos esses conteúdos. Quando as pessoas entraram no elevador, elas tinham 40 segundos, mas elas respeitaram exatamente esse roteiro. Elas falaram qual era o problema e a solução que elas tinham, qual era o tamanho desse mercado, como elas pensavam em ter um retorno financeiro. Alguns chegam a falar de concorrência, outros não, e eles não falam de equipe, mas sempre falam o nosso projeto, deixa entender que existem pessoas e dizem o que eles estão buscando com essa apresentação. Então, eu tenho que me aproximar agora de vocês. O que significa eu me aproximar de vocês? Eu perceber quantas pessoas nós temos agora em sala, Kerlon? Somos em 15. 15. Então, vocês têm aí, cada um, eu vou pegar aqui um relógiozinho, um cronômetro, cada um tem 2 minutos, no máximo, para se apresentar. Para quê? Para a gente começar a fazer um exercício de pressão de tempo. Tá? Então, Marco, você pode falar, você pode até escolher se você quer falar sobre você ou se você quer falar sobre o seu projeto. Você tem 2 minutos, começando agora. Eu vou falar sobre mim. Eu sou Marco Vieira, sou jornalista, trabalho com audiovisual e fotografia também há 20 e poucos anos, dou aula de fotografia aqui em Sergipe, e tem pouco tempo também que eu me tornei um empreendedor individual na área de audiovisual. Então, tenho um pequeno estúdio, que a gente faz produção de podcast, videoaula também, né? Aproveitando esse momento agora da teleaula, a gente produz esse conteúdo, mas a paixão mesmo é por cinema. Então, a gente desenvolveu um produto dentro da produtora, que é uma sala de roteiros. E essa sala de roteiro reúne eu, né, que tem um livro lançado, publiquei em 2019, meu sócio, que também é roteirista, e 3 alunos, ex-alunos dele, que ele foi professor da Universidade Federal aqui de Sergipe. E a gente está desenvolvendo um roteiro em cima do meu livro, esse romance que se chama Salinas, que foi publicado em 2019, para disputar num próximo pitch aí daqui para junho, né? Então a gente está bastante animado com essas ideias, essa troca de ideias e essa equipe aí meio que voluntária de início para produzir um bom produto. Podia ter te dado 1 minuto, Marco. Você cravou 1 minuto. Tá? Okay. Então, nota, você fala um pouco de você, você se apresenta,
né? E você, depois de um determinado momento, que você já passou bastante autoridade sobre o teu lado profissional, o teu lado da comunicação, você aí sim que você logo joga o teu projeto. Então, o projeto ele tem aí, ele tem uma história, ele tem uma trajetória, ele não chega pura e simplesmente, né? E está sendo feito em cima de uma paixão, mas está sendo feito em cima de uma narrativa que você desenvolveu. E então eu vou te explorar um pouco, Marco, como eu vou explorar todos vocês, que eu adoro fazer isso. Qual é o teu objetivo em aprender o pitch? Para que você quer aprender o pitch? Então, eu quero aprender o pitch, que é para poder saber defender melhor essas ideias, essa paixão toda que eu tenho pelo cinema, pela literatura, e mostrar, né, numa banca que ele é viável, que é possível, né? E o objetivo principal, na verdade, por isso que eu estou aprendendo o pitch, é para mostrar que é viável, né? Que é viável o investimento nesse projeto pelo impacto que vai causar na sociedade dos conflitos que serão apresentados. Então, essa é a ideia de fazer com que a sociedade comece a pensar e se colocar, né, no lugar dessas pessoas que estarão em conflito na trama. Tá. Então, você lembra que eu não conheço a tua narrativa, mas você lembra do impacto. A gente ganha as pessoas nos primeiros 10 segundos, 15 segundos. Então, é o momento quando eu apresento o problema-solução, de onde eu falo, sobre o que eu falo, por que é importante essa minha fala. E essa fala, depois eu quero trabalhar, engatilhar isso com o mercado, essa problematização, ela está em quantos territórios? Da onde eu falo? Por que é importante? Que solução que existe para isso? Ou se não existe uma solução, talvez a solução seja o social ser permeado por esse enredo. O conhecimento de algo já é relevante, não enquanto solução, mas pensar sobre, né? É uma coisa muito triste, o Brasil não conhece o Brasil. Então, vários Brasis trocando, mostrando, fortalecendo a nossa cultura, que é o único formato de uma sociedade crescer, é quando ela se conhece, né? Então, eu acho que você deve namorar outros projetos e outros produtores na mesma linha que você se encontra hoje. E saber, nesses vários Brasis, quais foram os caminhos que eles tomaram. E aí eu vou te dar bastante tempo, de hoje para amanhã, para você fazer essa pesquisa. Porque a gente faz as coisas no susto ou a gente não faz, tá? E aí amanhã você vai me apresentar todas essas telas. Eu digo que é da tela 2 à tela 7. O projeto do pitch está entre a 2 e a 7, que são as imagens que eu vou eleger para problema, solução. Eu posso ter duas telas de solução. Uma que está totalmente engajada no problema, solução, da temática, ou da narrativa, ou da importância que tem o projeto, e depois eu posso ter uma 3.1, que seria uma tela de diferenciação ou de inovação. O que eu trago a mais nessa minha solução? Se aí eu estou falando agora de um outro lugar, não mais da narrativa, mas o que eu abordo de diferente, ou o que eu trago de inovação na minha narrativa, na minha linguagem fílmica, enfim, o que eu tenho de inovação? Aí depois eu vou mostrar para os investidores o tamanho desse mercado, quais são as formas que eu vou pensar em ter receita, quem são meus concorrentes. Às vezes, um game é meu concorrente. Tá? Então, quando eu olho para a concorrência, eu não posso olhar... Netflix é meu concorrente. Tá? Então, é claro que vocês não vão colocar o Netflix é meu concorrente, mas mostrar que todo o audiovisual concorre com vocês, e vocês têm que ter alguma coisa muito interessante, muito relevante, até para entrar nesse outro espaço, que são os espaços sérios, né? Então, para onde o meu projeto vai? Para qual plataforma o meu projeto também pode ir? Tá? Então, o que eu posso, num primeiro momento, pensar que é concorrente,
Daqui a pouco eu posso embalar o meu conteúdo também, e ele se transforma numa série, ele tem a ver com a nossa cultura, e ele vai... então, assim, eu estou colocando vocês junto comigo para pensar. E aí uma foto da equipe e aonde eu quero chegar. Por que eu estou aqui fazendo essa apresentação? Aonde eu quero chegar, Marco? Tá? Então, assim, quer trocar alguma coisa, quer falar alguma coisa agora, senão cale-se até o último falar, porque aí a gente volta. Não, é isso. Como você estava falando anteriormente, né, eu estava visualizando justamente dentro da problemática, mercado. É uma websérie, na verdade, que a gente está desenvolvendo, capítulos e temporadas, se vai ser uma, se vai ser duas, né? E estava visualizando justamente toda essa, do 1 ao 9, como é que colocaria e tentar trazer o melhor amanhã também em cima disso. Porque, assim, esse espaço que hoje está aberto, nos conteúdos, as plataformas estão aí, gente. A necessidade de conteúdo relevante é imensa. É só aprender uma linguagem de mercado, quer dizer, eu estou simplificando bastante, para não dizer demais. Mas eu tenho que visualizar o seguinte: eu tenho um conteúdo, eu tenho uma narrativa, eu posso transformar isso num modelo série, eu posso transformar em temporadas, eu posso já apresentar isso para o meu possível investidor, que eu vou entregar para ele algo que ele vai poder apresentar para um público, e aquilo pode, a partir de uma aceitação, se transformar em várias temporadas. Enfim, eu estou convidando vocês para transformar a narrativa de vocês num modelo que possa ter mais visualizações e, ao mesmo tempo, estar conversando com o mercado. Agora, obrigada, Marco. E eu tenho certeza que amanhã a gente vai trocar muito. Tá? Eu quero que vocês apresentem o projeto de vocês 1, 2, 3 vezes amanhã. Não adianta eu vir aqui e dar vários exemplos de pitch. O pitch que eu fiz em São Paulo, no Rio, lá fora, em Lisboa. Gente, o roteiro é o mesmo. Não tem... Agora, o trabalho é o trabalho que a gente vê na tela, como a gente pode fazer uma interação até para gerar algum insight e alguma nova possibilidade de negócio. E é assim que a gente trabalha com os projetos de startup, e é assim que a gente trabalha com os games do Startup Rio. Tá? É um roteiro, e vocês vão pensar o máximo que vocês conseguem pesquisar mercado e concorrência, e que a concorrência, na verdade, mostra a maturidade da equipe. Quando eu conheço a minha concorrência, eu não vou falar sobre a minha concorrência, mas eu posso dizer que eu me diferencio do mercado por isso, ou a minha narrativa é interessante, porque quem aborda isso até hoje abordou sobre esse olhar, e nós estamos trazendo uma nova contribuição para o social, porque nós temos uma outra visão. Então, quando a gente fala de concorrência, não é para falar sobre a concorrência, mas é também se mostrar como é que você se diferencia dessa concorrência, o que você traz de inovação. Tá? Eu vou pegar a Gabriela, porque ela está na minha tela, é a próxima. Vamos lá, Gabriela. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Gabriela, eu sou atriz e também formada em produção cultural pela UF em 2014. Eu estou começando a tatear o audiovisual, na verdade, desde 2019, porque a minha formação como atriz vem muito do teatro, da performance. E em 2019 eu tive a oportunidade de fazer uma websérie junto com 2 amigos que são sócios de uma produtora, Gemaster Filmes, e essa produtora surge com o intuito de dar vazão aos próprios projetos, né? Não ficar esperando um convite do mercado. Então, meu primeiro trabalho audiovisual foi essa websérie, Valerianas, e a partir daí, como são 2 pessoas muito próximas a mim, eu comecei a me interessar também por essa produção audiovisual, porque apesar da formação, sempre teve muito ligado o meu lado produtora com o meu lado atriz. Então, estou começando a tatear aí toda essa coisa da produção no audiovisual. Basicamente isso.
Gabriele, o que que você... Eu fui boazinha com você, eu não botei cronômetro. Amanhã eu Mas boto acho que 2 não vezes, só passou. para me vingar de você. Mas vamos lá. Qual é o projeto que você está trazendo? A segunda temporada da websérie Valerianos. Tá. E se eu perguntar para você o que que é Valerianas? O que que é a série? Como é que você me falaria disso? Valerianas conta a história, né, o protagonismo de 3 personagens mulheres, cada um com seus sonhos, seus objetivos, e tem um lugar em comum, um ambiente que é um bar. As 3 são garçonetes desse bar, que é o Bar do Valério, por isso o nome Valerianas. E logo de cara, o Valério tem um problema que ele declara falência do bar. Só que as 3 dependem desse bar para realizarem seus sonhos, né? Dinheiro, enfim. E nessa situação, elas começam a pensar como que elas podem manter o bar de pé. E uma das personagens acaba se sentindo, numa ocasião, diminuída por um cliente, e ela tem um histórico de dança, que a mãe era bailarina, e ela dança nesse bar e consegue uma gorjeta altíssima. Elas começam a perceber na dança a possibilidade de manter o bar de pé. Só que com isso vem todos os conflitos, um lugar majoritariamente frequentado por homens, e ali as mulheres dançando, tem toda uma questão. Tá. Para você colocar problema ou solução, vai ser simples, não vejo. Agora, você tem que fazer uma pesquisa de quais são as séries Brasil e Mundo, aí você pode focar Brasil ou Brasil e Mundo. Quanto mais você aprofunda essa pesquisa, melhor para você, tá? Quais são as séries que parecem, que perpassam por esse universo? E qual é o diferencial de vocês? E quando você pesquisar, quem perpassa por esse caminho que vocês estão falando em Valerianas, da onde vocês falam, que mercado é esse? Então, a ideia seria você pesquisar séries que estão andando nesse mesmo caminho, a problemática de mulheres querendo resolver algo, e aí você pode mergulhar em N universos que podem te apoiar para você descobrir o tamanho desse mercado, quem tem interesse por esse mercado, que tipo de modelo de negócio você pode construir. Quais são as ideias que você pode ter? Aí sim, se você faz uma pesquisa, se você vê a concorrência, essa concorrência ganha dinheiro só vendendo a série? Será que tem outros caminhos também para para vocês conseguirem outras fontes de receita? Aí se coloca até um pouco no lugar da personagem, o bar estava falido, né? Elas não pensaram a dança. Agora, se vocês olharem a concorrência, como que a concorrência gera fontes de receita? Enfim, eu acho que você tem que mergulhar em uma pesquisa com esse... Estou limitando vocês ao tempo. Eu vou deixar o meu WhatsApp, que é uma loucura que eu faço, mas como amanhã eu tenho de 8 às 10 um tempo, se vocês entrarem em contato no meu WhatsApp entre 8 e 10 horas para dar algum toque, eu posso dar algum toque em vocês, tá? Então, eu vou botar aí no chat daqui a pouco, 998-596788. 998-596788. É tipo assim, Suzana, é por esse caminho aqui? Porque vocês não vão ter nenhum problema para colocar imagem na tela, que isso é a realidade de vocês. E a gente já roteirizou o que vai ter que colocar em cada uma dessas telas. Quando eu digo a problematização, a solução, vocês podem usar os personagens para isso, e logo depois vocês vão cair para as telas frias, as telas que vão falar sobre mercado, modelos de negócio, falar sobre a concorrência. Vocês podem trazer séries que são séries nacionais ou internacionais que têm a ver que dialoga com esse conteúdo, e aí qual o diferencial de vocês, qual é o tamanho, a foto da equipe, e o que vocês pretendem dessa apresentação. Tá bom? Ficou tranquilo, Gabriele? Show, perfeito. Valeu. Agora quem vem? Eu não consigo ver ninguém, então você pode me dizer, Kerlon, quem vem aí agora?
Pode ser o Carlos? Não é para mim. Eu já sabia, né? Olha, primeiro eu peço desculpas que eu estou com um problema na câmera aqui do meu notebook, tá? Mas eu vou tentar resolver isso amanhã. Bom, eu sou diretor, eu sou roteirista, tenho 3 curtas-metragens já rodados, com participação em festivais. Eu vou ligar aqui o cronômetro, Ah! e agora eu não vou ser boazinha como eu fui com a Gabriele, não. Poxa, Suzana. Então, eu vou pegar o cronômetro. Amanhã eu me vingo dela. É o Carlos que vai falar? Sou eu, não sei se está dando para ver. Então, Carlos, olha só, eu fui muito boazinha quando eu dei 2 minutos, porque eu vi que vocês, com 1 minuto, vocês se resolvem. Aí vai sobrar 1 minuto para mim, né? Vai falar sobre a sua ideia, ou sobre você, pode escolher. Você tem 1 minuto, Carlos, começando agora. Tá certo. Bom, eu sou Carlos, sou diretor e sou roteirista. Tenho já alguns curtas com participação em festivais e estou diante do meu primeiro longa-metragem, que tem como tema o feminicídio, a violência contra a mulher, e é um falso documentário, na verdade. É basicamente isso. Eu não tenho experiência com captação e eu estou tentando aprender sobre isso, apreender sobre essa coisa de aproveitar editais, porque os outros projetos eu trabalhei na base do amor, né? Aquela coisa de chamar um elenco, chamar a equipe, mas é isso basicamente, né? Tá bom. Você primeiro, quando você disse que ia parar, tinha 24 segundos, depois 45 segundos, e daqui a pouco, na próxima vez, eu vou dizer, olha, você tem 10 segundos para falar com a gente. Não, e o legal, Carlos, é que eu olhando para você, parece que eu estou no meio de um filme. Vejo só o seu rosto. Impressionismo alemão, olha. Parece que vai começar uma cena de Hitchcock, entende? Não sei o que está vindo por aí. Não, eu sou mais Tarkovsky. Você vem trazendo uma temática que é super relevante, né, para todos nós na sociedade, né, que é o feminicídio. Então, muitas séries falam sobre isso, filmes falam sobre isso. Então, a pesquisa que você pode fazer de hoje para amanhã sobre como está sendo retratada essa fala em curtas, em documentários, ou mesmo em filmes. Começar a olhar, em vez de você olhar para o seu projeto, Carlos, o convite no primeiro momento é para você olhar para fora. Sim. Como base a tua temática. Porque quando você vai para fora, para um projeto, 2, 3, que tem a mesma temática que a sua, depois que você visita, você volta e percebe qual é o teu diferencial, qual é a tua abordagem. E aí você consegue mostrar para quem está assistindo o teu pitch qual é o teu diferencial. Por que eles vão investir em você? Da onde você fala? O que você traz de impacto? O que você traz que sensibiliza mais do que o que tem por aí? Enfim, então o convite é um convite, e inicialmente hoje, quando a gente acabar aqui, vamos pesquisar concorrência de temática, vamos pesquisar o quanto o mercado é sensível para essa temática, e a gente começa uma construção do meio para as bordas, né? Porque o problema, a solução é até fácil, mas a tela 4, 5 e 6 Suzana? são elas que dialogam com o mercado. O mercado sempre quer saber qual é o tamanho que vocês vão atingir, qual é o tamanho desse mercado específico de vocês, para ver se vale a pena o investimento. Então, a gente quer, é que nem namoro. Como é que eu vou seduzir? Mostrando, na realidade, não vou inventar o mercado, mas eu vou fazer uma pesquisa que mostre que é relevante esse mercado que dialoga com a minha temática. Depois, eu mostro que eu conheço essa concorrência. Sim, mesmo que no roteiro venha antes, mas é só quando eu pesquiso a concorrência e percebo como essa concorrência consegue receita, eu colo mais ou menos no caminho que eles fizeram para dizer assim, opa, eu posso fazer parecido
ou eu posso criar um diferencial, mas eu estou vendo quem já passou por essa jornada, como passou por essa caminhada, porque o meu problema é conseguir verba para o meu projeto ou novas fontes de receita para esse caminho que eu estou querendo trilhar. Então, perceber qual o tamanho dessa percepção de mercado, né? Qual o tamanho desse mercado, quem está falando sobre essa temática e como eu posso construir o meu modelo de negócio para que tudo isso fique sensível a investidores que estão muitas vezes pensando em investir, mas eles têm que ser sensibilizados pelo formato do pitch de vocês. Vocês têm que encantar com o pitch, mas têm que trazer também dados de mercado, dados relevantes, que, além da abertura que vocês vão fazer com a problematização e com a solução, mostra o diferencial de vocês e o tamanho desse mercado. Tá? Então, vamos lá. Obrigada, Carlos. Não te agradeci. Suzana? Na sala, que eu não vejo ninguém, só vejo Marcos, Carla e Gabriele. Suzana, está me ouvindo? Baixinho, mas estou. Então, eu estou criando um grupo aqui no WhatsApp, então quem quiser entrar depois para a gente discutir e preparar esse material para apresentarmos amanhã, eu vou deixar o meu número aqui, me mande um oi, ele se identifica, que eu adiciono e a gente troca umas ideias ao longo do dia seguinte, tá bom? Isso é muito bom. Tá bom, então, muito obrigado, hein? Nada. Então, como eu não consigo ver vocês, eu sei que tem pessoas aqui. Suzana, Agora aqui com a mãozinha levantada, a gente tem a Lívia. A Lívia, né? Vou deixar a Lívia falar, não. Conheço a Lívia. É sério que você vai fazer isso comigo? Eu sou sua fã, eu vim aqui. Eu inventei um projeto em menos de meia hora. E você vai fazer isso comigo? É sério? Não vou nem mostrar minha cara para você, então. Tá bom, Lívia. Você tem 1 minuto para falar sobre o seu projeto. Bem-vinda. Por que todo mundo tem 2 eu tenho 1? Tá bom, bom, já comecei a perder tempo. Não, vamos lá. A Adriana me chamou para cá, né? Porque a gente é sua fã. Nós somos do projeto de startup, do Startup Win do Sebrae, que a gente começou no final do ano passado. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Eu não sei, eu estou com dificuldade de saber se eu estou sendo... Então, vamos bem. lá, vai começar agora. Vou zerar para você falar sobre esse projeto. Vamos lá. Esse projeto, tá bom. Então, a gente veio eu e a Adriana aqui para poder ouvir a Suzana, porque a gente é fã da Suzana, né? Aí a gente ficou pensando, o que a gente vai falar se a gente não tem nenhum projeto de audiovisual? Aí eu pensei, o que a gente faz? A gente faz postagens no Instagram, correto? Sim, correto. Beleza, o que a gente pode pensar para melhorar isso? A acessibilidade digital. Aí a gente fez uma pesquisa e descobriu que 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. E menos de 2% dos sites hoje isso foi, eu vi no resultado digitais, não sei dizer se é hoje, mas menos de 2% dos sites se preocupam com esse tipo de situação, em facilitar a acessibilidade digital das pessoas. Falando especificamente em marketing digital, que é o foco que, principalmente depois do início da pandemia, em março, no ano passado, se tornou assim, um excelente mercado, você pensar que existem muitas pessoas que estão trabalhando com não somente produção de vídeos, podcasts, videoaulas, material para YouTube, Instagram, e outras mídias, né? LinkedIn, o que quer que seja. Você não tem muito de preocupação para essa área. E por que não você ter, então, uma agência que... E olha só quanta gente aqui pode ser meu sócio. Que crie vídeos, que trabalhe com as aulas, mas que inclua aí um intérprete de Libras, por exemplo. Porque só aquela legenda falsa que eles disponibilizam é horrível. E é super caro e trabalhoso legendar.
é muito mais fácil e muito mais divertido para quem não consegue escutar, ouvir, entre aspas, uma pessoa se comunicando em Libras do que lendo uma legenda, até para conseguir entender ao mesmo tempo o que está sendo passado pela aula. Ao mesmo tempo, aquelas legendas ridículas para cego ver, que parece um insulto à inteligência das pessoas, poderia ser usada de outra forma, de maneira mais inteligente. Não uma página específica, mas uma postagem traduzindo em um áudio, sendo passado por alguém que realmente tenha um problema, tem uma deficiência visual, e essa pessoa ela possa fazer uma aprovação. Não, tá legal, bacana, ficou bacana, isso vai funcionar. Porque não é simplesmente você fazer com que você está vendendo um produto para aquele público, e é um público carente de atenção. E as pessoas, Lívia, eu não sei se eu já vou- passei do tempo, não, porque, como eu te Passou. falei, Você passou o tempo, eu estou te cortando agora, mas você tem até amanhã, você, Adriana, para pensar especificamente num público e como, através do audiovisual, vocês podem resolver isso. Nem que seja criando até um roteiro e apresentando isso dentro dessa realidade, tá? Então, você tem aí, hoje para amanhã, vocês podem criar o problema-solução, pensando em relação a que tipo a que persona vocês vão trabalhar, se a surdez, que vai ser a base, se vai ser a cegueira. eu tenho que escolher um tipo de deficiente auditivo, tipo de deficiente, Isso. ou auditivo ou visual. Isso, você vai Não pode ser escolher. uma agência de acessibilidade que atenda ambos os públicos. Você vai escolher um, porque a gente Tá bom, você manda, eu obedeço. a gente começa de um, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço você. Tá. Quem vai falar agora? A gente tem aqui com a mãozinha levantada o Ney Ricardo. Se o Ney quiser se manifestar. Oi, Ney. Pronto. E depois, em seguida, a Adriana. Tá bom. Boa tarde, Ney. Então tá. Pode começar, eu começo. Quando você quiser, pode começar, que eu disparo aqui o cronômetro. Então tá. Boa tarde, meu nome é Ney, sou Ney Ricardo, sou realizador independente. Eu atuei já como produtor, como roteirista, como diretor. Estou desenvolvendo um projeto de uma ficção curta-metragem voltado para o público infantil, que conta a história de um garoto que acaba perdendo a bicicleta do seu pai, que acaba sendo o motor gerador da história. Ele vai passar por várias situações difíceis e divertidas também para tentar chegar a essa bicicleta. Mas a proposta da história, ela se propõe, em primeiro plano, falar sobre brincadeiras infantis da região aqui da Amazônia, e brincadeiras que estão ficando cada vez mais esquecidas com as novas tecnologias. Questão do título, Pipa Voada, faz referência justamente à pipa aqui, e a questão do mercado, o mercado, o público infantil, ele vem crescendo a cada ano, não só aqui no Brasil, mas a gente tem um exemplo disso na Ásia também, que está sendo um mercado já há algum tempo, vem se desenvolvendo. A gente tem como referência aqui o Festival Internacional de Cinema Infantil, que já vai para sua, esse ano ela já vai para sua 19ª edição. A fonte de receita, a gente vê, a princípio, o streaming, essas plataformas digitais, que seriam justamente uma das possibilidades de receita com
com o filme. Né? Tem a questão da equipe de trabalho, né? Não sou só eu, mas tem eu, o Fernando, a Patrícia, a Raquel, né? Que estão envolvidas também, que fazem parte também desse projeto. Né? A gente tem um cronograma de trabalho, a gente pretende apresentar essa proposta na segunda quinzena de maio, né? E pretende, caso possa conseguir ser aprovado, né? A gente começar a trabalhar a partir também da segunda quinzena de junho, né? A gente vai tratar a questão também, que eu acabei não falando aqui, mas a questão do... Ó, vou fazer uma coisa para você. Vou fazer uma coisa para você ficar com raiva de mim. Vou cortar você. Tá. Por quê? Porque eu te dei mais um minuto, assim como eu dei para a Adriana. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Primeiro, te agradecer a apresentação, depois dizer que é muito importante esse resgate, né, das brincadeiras, da coisa lúdica. Nós não somos, a nossa natureza não é só a tecnologia. Então, a brincadeira, ela tem uma relevância, ela deve ser falada, ela deve ser resgatada, ela deve ser trabalhada. Mas, então, assim, uma ampla simpatia sobre essa temática. Porém, agora vamos falar já como se eu fosse uma julgadora, que, aliás, é uma função horrível, né? Mas vamos lá. Nós estamos aqui para pensar um pouco sobre a apresentação. Quem julga está com um roteiro na cabeça do que deve ter aquela fala. Você falou duas vezes, é um mercado muito grande, é um mercado muito grande no Brasil, é um mercado muito grande na Ásia. Se você falar isso e nada sobre o mercado, igual a nada. Você tem que pegar referências. Na década de 90, o mercado infantil era esse, hoje, em 2020, o mercado teve esse crescimento exponencial, com esses números. Então, eu preciso, quando falo de mercado, entregar números. Porque se alguém quer investir, vai investir em números. Porque é ali que você prova o crescimento. Tá? Então, quando a gente faz um pitch, a gente não vai defender uma ideia. A gente vai mostrar como é atrativo aquele negócio. A ideia, a paixão, está no nosso coração. A gente vai demonstrar isso no problema-solução. Acabou o problema-solução, a gente entra numa linguagem para mostrar o tamanho do mercado, o modelo de negócio, quem faz algo parecido com o que a gente faz e qual é o nosso diferencial. Tá? Então, eu vou ser muito rígida nisso para justamente conseguir preparar bem vocês. Tá? E amanhã, cada um de vocês, se a gente começar exatamente na hora, cada um vai ter 2 rodadas. Faz a primeira rodada, eu vou estar aqui com uma função de ser muito objetiva e vou dizer, ó, tem que melhorar nisso, nisso e nisso. Aí vocês podem, quem quiser ainda escutar os outros, pode escutar. Ou então pode, literalmente, ir fazer o seu trabalho e, quando voltar, tiver feito as interações necessárias, volta para escutar e depois vem e começa a falar novamente, fazer o seu segundo pitch. Porque uma coisa é eu estar aqui falando sobre pitch, a outra coisa é vocês fazerem a apresentação objetiva para o mercado. Tá? Então, nessa sua fala, ela foi muito rica, mas a tua abordagem para mercado foi fraca porque eles vão querer de você números. Você tem que apresentar. Todos vocês têm que apresentar. Nada é muito grande ou muito pequeno. O tamanho do mercado é esse, vem crescendo em 30%, 40%, com números reais do que está acontecendo. Você é que escolhe qual é o tipo de... o que você vai levar como referência. Você que escolhe a sua referência. Mas ela tem que ser numérica e ter uma relevância crescente para valer a pena. Tá bom, Ney? Tá bom, obrigado. Nada. Vamos lá. Quem quer falar?
Quem quer se apresentar? Tem aqui. Posso ser? Pode, eu não estou te vendo. É a Thaís? Isso. É que minha conexão está ruim, por isso que eu não vou ligar a câmera. Tá bom, Thaís, pode falar. Eu vou te dar 1 minuto para você fazer a tua apresentação. Tá. Bom, hoje sou estudante de produção cultural e hoje, na realidade, eu vim como uma ouvinte para aperfeiçoar. Mas durante esses meses eu vim fazendo alguns cursos e um foi de documentário. E surgiu, né? Estou aqui aos poucos fazendo documentário. Eu sou filha, neta e bisneta de indígena, então meu documentário vai permear a aldeia onde as mulheres da minha família nasceram e foram criadas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma única vez, num momento não tão feliz da minha vida. Nós enterramos a minha avó lá, então foi assim, um momento muito triste, mas ao mesmo tempo muito feliz, então traz essa sensação de um quente no coração, mas o intuito era trazer, no primeiro olhar, as mulheres, mas também eu acho que contar a história daquela aldeia, que é bem pouco conhecida, e daquele povo que vive ali, assim, eu venho trazendo, né, escrevendo aos poucos, mas assim, a princípio era trazer a questão das mulheres, e agora é permear todo uma história. E eu estou num processo agora também de identidade indígena. Estou tirando não, né? É muito falho falar certificação, algo do tipo. Mas eu estou me reconhecendo também como indígena nesse ponto. E é uma descoberta, né? Em todo um processo, não só meu como pessoa, mas também como um conhecimento de território e de espaço. E é isso. Não sei se deu tempo. Você está multi. Eu sei. Já tirei o mute, Thaís. Obrigada pela tua apresentação. Eu acho que é importante, todos nós somos ouvintes de tudo, né, no Espaçonave Terra. Eu também sou uma ouvinte. Quando eu estou aqui com vocês, eu sempre aprendo. Com todos os grupos de todas as áreas de empreendedorismo, a gente está sempre aprendendo, está sempre crescendo. É a troca que faz a gente crescer. Então, eu acho muito importante você se colocar nesse desafio, você se colocar nesse grupo, mesmo que teu roteiro não esteja pronto, mesmo que teu documentário não esteja pronto, mesmo que você esteja nesse processo de se reconhecer enquanto indígena também, e tenha pensado no primeiro momento nas mulheres, depois pensou na história da própria aldeia. É muito interessante você se colocar num exercício, escolher uma temática de hoje para amanhã, depois você pode mudar, não tem problema. Mas não se coloca só como ouvinte, não. Vai para o exercício, porque esse exercício vai te ajudar mais à frente, quando você fixar nessa temática ou mudar um pouco a temática, mas vai te ajudar a fazer esse trabalho. Então, você coloca, bom, eu vou trabalhar sobre a aldeia, o documentário da aldeia. Então, você vai fazer uma apresentação, problema-solução, depois você vai ver no mercado quem faz isso, quem está fazendo isso, quais foram os documentários que existem de tribos no Brasil, no mundo, no Canadá, nos Estados Unidos, enfim, faz essa pesquisa, mostra para você mesmo o tamanho desse mercado e traz essa informação para a gente. E diz como é que você pode se diferenciar dessas narrativas. Enfim, aproveita de hoje para amanhã e exercita isso, porque depois o seu documentário pode focar, pode ser um recorte em relação às mulheres, mas agora pode ser o documentário indígena ou vice-versa. Você é a dona da sua temática, mas se colocar no exercício é uma oportunidade que você tem de hoje para amanhã. Tá bom, Thaís? Eu acho que você pode trazer muitas histórias ou trazer uma narrativa que vai ser bem interessante para você, para todos nós, e esse exercício vai te colocar a trabalhar, vai te colocar num trabalho que eu acho que vai ser bem interessante, tá? Muito obrigada e espero que você amanhã traga um trabalho também. Tá bom, Thaís?
Espero que ela tenha escutado, não é que ela está com o microfone fechado. Sim, escutei. Obrigada. Nada. Então, nós temos aqui Natanael, já falou? Não, já. Marco, Thaís, Gabriele já falou, Lívia já falou. Falta Adriana. Adriana? Oi, Suzana. Boa tarde. Boa tarde. Olha eu aí novamente. Então, Suzana, boa tarde para todos. Meu nome é Adriana. Então, eu comecei um projeto em outro programa, né, junto com a Suzana. E me inscrevi nesse, achei interessante conhecer mais sobre outras áreas também. Daí, passei para a Lívia, conforme ela tinha me dito que era a área dela e tal. E como meu projeto começou a mexer com a parte de marketing digital, e eu tenho muito interesse na área de acessibilidade e tudo mais, Lívia teve essa ideia de a gente poder pesquisar juntas e ver a questão de acessibilidade nas redes sociais, como ela já falou agora há pouco, né? E aí foi uma coisa muito assim, muito corrida, né? Essa ideia que ela me passou. E vamos tentar ver que eu posso, além de estar, porque ela estava com um projeto também e se perdeu um pouco, e de repente até ajude. Deixa eu colocar. O desafio de hoje para amanhã é narrativa, que tem a ver com vídeo, que tem a ver com documentário, como vocês podem migrar e apresentar isso através de um pitch de problema, solução, enfim, tudo que eu falei já para os outros participantes. O desafio é trabalhar agora numa vertente de documentário, e vocês podem trabalhar documentário a partir de qualquer ideia. Então, vocês têm de hoje para amanhã esse desafio, eu tenho certeza que vocês vão fazer uma bela apresentação, tá? Adriana, Tá certo. muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada a você. Tá bom. Isadora, está aqui? Oi, tô sim. Vamos lá, Isadora. Eu não estou conseguindo abrir minha câmera. Não tem problema. Eu estou, na verdade, como ouvinte, porque eu sou representante do Sebrae, mas eu posso me apresentar. Pode? Então, se apresenta, Isadora. Meu nome é Isadora, eu sou formada em produção cultural pela UF, e eu tenho MBA em gestão de projetos. Eu atuei na área de produção cultural durante alguns anos, e eu pude ver de perto o desenvolvimento de projetos por incentivo de editais, e pude elaborar também alguns projetos. Eu trabalhei nessa área até 2016 e atualmente eu estou como analista de projetos no Sebrae na coordenação de economia criativa. Tá bom, Isadora, obrigada. Aliás, Nada. é você aqui com a gente. Obrigada a você. Esse apoio do Sebrae é muito bom, porque não é um apoio, é uma participação, né? Então isso é muito bacana mesmo. Sim. Uma pergunta, não para você, Isadora, porque eu não posso fazer isso com você, não posso fazer isso na apresentação, não. Você eu tenho só que agradecer. Vamos lá, está faltando algumas pessoas que estão um pouquinho escondidas. Cadê o Elivelton? Isso. Elivelton foi embora? Elivelton está aqui. Cadê? Denunciando ele. Cadê ele? Só com a câmera fechada, o microfone fechado, mas ele está aqui na sala. Ou ele fechou o microfone e a câmera e foi ver alguma coisa no Netflix que achou mais interessante que a gente? Lucas de Oliveira está aqui com a gente também. Então, vamos lá. Natanael de Souza. Então, Lucas, será que o Lucas fala ou o Natanael fala? Quem vai falar primeiro? O Lucas está pedindo aqui desculpa. Por quê? Ele está sem microfone hoje. Ah, tá.
Então, Lucas, pergunta para o Lucas se ele tem, porque eu não consigo ver o chat, então a gente fica quase que incomunicável. Pergunta para ele se está tranquilo para ele amanhã tentar fazer uma apresentação. Não, ele está escutando, só ver a resposta dele, Kerlon. Tem alguma dúvida, tem alguma coisa que a gente pode ajudar ele? Responde para a gente no chat, Lucas. Respondeu que está bem, amanhã me apresento. Ah, beleza. O Então, Natanael também está com o mesmo problema com a webcam, mas ele disse que até amanhã também vai tentar resolver. tá. E nós temos um colega, que é o Carlos, que vai criar um grupo para vocês conseguirem. Pode fazer o seguinte: vocês podem criar o grupo e, se ficar alguma problemática muito grande, vocês podem me acionar de 8 às 10 da manhã, tá? Colocando no chat, eu vou ver se eu consigo ir lá no chat agora. Toda vez que eu faço isso, vira um caos, mas hoje eu consegui. Eu vou colocar aí, estou escrevendo aí no chat o meu WhatsApp. E aí vocês podem, se tiver alguma coisa que vocês não tenham conseguido resolver entre vocês, vocês podem fazer contato comigo, tá? Suzana, Sim, fala. O Natanael, ele fez uma breve apresentação dele aqui no chat. A gente lê ou deixa para ele se apresentar amanhã? Não, dá uma lida. Para mim fica difícil dar uma olhada nisso. Dá uma lida, por favor, Carla. Vamos lá, meu nome é Natanael, moro no interior do Ceará, sou gestor cultural, realizador audiovisual e cineclubista. Já realizei alguns curtas que circularam em festivais. Atualmente estou eu mesmo cuidando da distribuição do meu curta mais recente chamado A Beleza de Rose. Opa! Beleza de Rose. Também estou finalizando a filmagem do meu primeiro longa-metragem, documentário, e desenvolvendo meu primeiro roteiro de longa ficção, com exceção do Rumos Itaú Cultural, acho que é com apoio, né? A única fonte de financiamento que consegui para viabilizar meus projetos foram editais de cultura do estado do Ceará. Já participei de 3 pitches, tive sucesso em um deles. Muito bom, muito bom. Então, o que a gente percebe? Que esse é o modelo dos editais. Qualquer edital, seja de games, seja de projetos culturais, seja de impacto social, o caminho para conversar com o mercado é essa apresentação do pitching. Então, que nada mais é do que, como eu falei anteriormente, uma apresentação de impacto. Só que, toda vez que a gente detalha e passa 2 horas, 3 horas conversando, vocês saem com a sensação de que vocês aprenderam alguma coisa. Mas isso é mão na massa. Isso é pensar essa estrutura que eu coloco aqui. Aí ele colocou uma coisa, eu consegui botar aqui. Eu consegui abrir aqui. Ele está colocando que o item 2, problema, quando o projeto é um filme ou produto para cinema, é isso que ele escreveu? Só não ficou claro para mim o item 2, problema, quando o projeto é um filme ou um produto para cinema. Quando a gente estabelece o pitch, a gente escolheu uma forma de abordagem. Eu posso colocar a problematização do meu documentário a partir da temática, a partir da narrativa, mostrando se essa minha temática é relevante para uma localidade, ou se eu estou falando de feminicídio, que é um problema que eu vou resolver, né? Eu vou falar sobre... O problema é o que me questionou, o que me colocou para desenvolver, a gastar o meu tempo, entre aspas, esse gastar o meu tempo, pesquisando, problematizando isso. Então, quando eu faço isso, eu, na verdade, fiz um recorte. Quando eu faço esse recorte, o porquê que eu faço esse recorte? Porque eu elegi isso como um problema relevante.
Então, se eu estou falando de feminicídio, eu posso colocar na tela, aí eu acho que eu vou até mudar o exemplo para não ser muito assim, não chocar muito vocês. Mas eu posso colocar uma imagem dura de uma mulher sendo executada, ou sendo mutilada, ou sendo agredida. É uma imagem. Essa imagem fala do problema, essa imagem é real. Essa imagem mostra a importância dessa questão ser trabalhada, né? Eu posso aí trazer a solução como uma narrativa que explora, uma narrativa que conversa com esse problema. Então, esse problema não está mais escondido naquelas quatro paredes onde, se ninguém fizer nada, aquela mulher vai morrer. Mas, a partir do momento que eu trago isso para um documentário, a partir do momento que eu discuto isso, eu estou trazendo uma solução também. Eu posso trazer várias soluções quando eu começo a falar sobre. E aí eu posso entrar direto. Estou dando esse exemplo porque eu não sei especificamente qual é o teu exemplo, mas eu quis colocar a narrativa em si, a tela dessa narrativa, a primeira tela deve vir com um problema com tudo. Né? Eu lembro que a gente estava fazendo um paralelo o mercado de petróleo e gás. Nossa, Suzana, você está falando de narrativa, feminicídio, ele vai ser com petróleo e gás. Sim, porque uma vez falaram assim para mim, mas, Suzana, eu perguntei, se não tiver a solução de vocês, o que pode acontecer com a plataforma? Pode explodir. Então, eu, dentro da técnica do pitch, fiz a seguinte sugestão: começa com uma plataforma explodindo, começa mostrando o problema. Porque a partir do momento que você mostra o problema, você, no caso de vocês, no caso da Gabriele, ela pode mostrar as mulheres sem trabalho. No primeiro momento, ia fechar tudo. O bar ia acabar. Sem bar não tem trabalho, sem trabalho as dificuldades são grandes. Então, como é que há um gancho para uma solução e, ao mesmo tempo, se eu estou falando de séries, de narrativa, essa solução ela tem que render uma série, 2 séries, 3 séries, ela tem que ter personagens que envolvam. Eu posso, na solução, trazer os personagens e mostrar que eles falam de um universo onde eu tenho desdobramentos e eu consigo manter a atenção nesse seriado ou para esse documentário, enfim. Tá? E depois, sim, eu entro naquela parte fria, que é a parte de mostrar quantas pessoas se interessam por pesquisa sobre essas temáticas, e aí eu vou pesquisar concorrência e formas de ter remuneração. Uma das formas é o próprio edital. O meu modelo de negócio está baseado em edital, mas só isso fica muito fraco, porque se você vai conversar com o investidor, se você mostra para o investidor que você tem uma criatividade e que a tua temática ela é relevante, ela é interessante, além do edital, você pode conseguir investidores diretos. Muita gente, a gente já preparou muita gente para editais em que essas pessoas não receberam uma premiação, mas abriram conversas com investidores e 3, 4 meses depois conseguiram fechar projetos. Então, o importante é vocês se colocarem prontos para participar de uma rodada de negócios, participar de apresentação do pitching, sabendo que agora está todo mundo tranquilo. Vocês ficaram um pouco, assim, quando eu disse assim, tem 1 minuto para falar, 2 minutos para falar, percebam que os primeiros acabavam com 1 minuto ou acabavam com 40 segundos. Por quê? Eu vou falar pouco. Mas na hora do pitch, não. Na hora do pitch, você quer defender o teu projeto, você quer mostrar que é muito importante, por isso que é importante roteirizar. E amanhã vocês vão ver, eu vou dar para vocês 3 minutos da apresentação. Então, cada um vai ter 3 minutos para apresentar o seu projeto. Quando eu vejo que são 9 telas, na verdade não são 9 telas, são 7. Né? São 7. Sendo que problema, solução e mercado
eu diria que são as telas que são super importantes, porque eu tenho que engajar a minha audiência no primeiro minuto, mostrando que é um problema relevante. Esse documentário ele fala sobre uma temática que é relevante, ou o formato que eu falo faz com que seja relevante essa problemática humana. Então, de onde eu falo e como eu falo, eu posso também colocar aqui entre problema e solução. Então, tem muito a forma criativa como eu apresento o meu projeto, tá? Então, vocês têm total liberdade de fazer isso e nós vamos conversar amanhã sobre isso. E amanhã, quanto mais interações nós tivermos com cada projeto, melhor, tá? Então, vocês têm 3 minutos para passar da tela 2 até a tela 8, sendo que a criatividade de vocês vai entrar na tela 2 e na tela 3, e depois as outras telas são de pesquisa. Quem faz o que eu faço, parecido com o que eu faço, com quem que eu estou concorrendo, como esses projetos hoje já se mantêm, como eu posso também começar a vislumbrar novas fontes de receita para o meu projeto e qual o tamanho desse mercado. Quer dizer, eu vou de baixo para cima, eu vou concorrência, modelo de negócio, mercado. Mas eu posso também pesquisar o mercado antes de ir para esses outros dois. Mas então tem aí um trabalho de pesquisa e um trabalho de criatividade de cada um de vocês para fazer a apresentação, e essa apresentação do projeto ela tem que seduzir. Mas se eu estou dando para vocês 3 minutos, a parte de problema e solução tem que ser feita com 30 segundos, cada um, mais ou menos. Tá? Então, o problema, a solução, ele não pode levar mais do que isso. Senão, vocês não conseguem chegar até a tela equipe e próximos passos. Então, cada um pode começar a cronometrar, mas antes de tudo isso, vocês devem se debruçar e escrever, né, aquele roteirozinho. Bom, como é que eu vou falar? Qual é o problema que eu vou abordar sobre o meu documentário ou sobre a minha série? Como é que eu vou problematizar isso? Como é que eu vou apresentar esse problema que eu resolvo com essa minha narrativa? Né? Qual é a solução que eu dou para a narrativa? Por que ela é relevante? Por que ela é inovadora? Por que ela seduz? Por que as pessoas devem investir nisso? Então, eu falo da narrativa e quando eu mostro a solução que eu dou, eu tenho que encantar, eu tenho que mostrar que isso é relevante. Ou por ser um problema que está na sociedade, como é o caso do feminicídio, ou quando eu tenho uma resposta criativa e mostro algo, não só na parte dramática, mas com a comédia, eu trago a comédia, ou quando eu mostro a realidade de um grupo indígena, e isso deve ser de interesse de grande parcela da sociedade, para a sociedade se passar a se reconhecer também com essa temática. Enfim, eu tenho várias formas de defesa no meu projeto. Então, eu posso fazer um resgate das brincadeiras das crianças na região norte e nordeste, ou da região norte, e existe um mercado. Então, eu tenho que apresentar o meu projeto, o meu filme, o meu curta, o meu documentário, a minha série, depois dizer aqui que ela vem, o que ela soluciona, qual é o vácuo que ela preenche enquanto solução, depois o tamanho desse mercado que vai se interessar sobre essa narrativa, já que eu, na solução, mostrei um lado inovador meu, dessa narrativa, qual é o modelo que eu tenho, se o meu modelo de negócio é a partir de editais, ou se eu posso ter, se eu penso no futuro em desdobrar em séries e ter um ganho colocando em plataformas de streaming, como é a minha concorrência, quem fala sobre essa temática e como fala, o que eu reconheço enquanto concorrência, e aí a tela talvez mais tranquila seja essa, de mostrar a minha equipe e de, a partir daí, quais são os próximos passos para eu colocar esse filme, esse curta ou essa série para rodar. Então, é uma jornada
Só que é uma jornada que, inicialmente, eu tenho que ganhar a atenção. Eu tenho que realmente ser muito bom nessas primeiras 2 telas, para seduzir quem está assistindo, para dar vontade da gente ver mais. E aí, claro, corrobora com isso os números, né, de mercado, a relevância que hoje essa temática tem, ou pode ser algo que exista fome ou sede dessa informação. Enfim, vocês vão fazer um trabalho de pesquisa de hoje para amanhã, para conseguir chegar aqui amanhã, às 5 horas, arrasando. Nos primeiros 3 minutos, no primeiro minuto, vocês já vão nos seduzir. Então, eu estou falando tudo isso, mas vocês têm que ter um tempo para esse trabalho. E talvez o melhor seja, hoje, começar a fazer a parte prática e objetiva de pesquisa de mercado, tamanho do mercado, concorrência, modelos de negócio. Façam isso hoje e comecem amanhã o dia escrevendo. O que vai ter na minha tela? Como é que eu vou apresentar? Ao mesmo tempo que eu escrevo sobre o problema que eu trago, que eu resolvo, eu faço uma pesquisa ou no meu próprio material de qual é a imagem que mais mostra o meu problema. Qual é a imagem que significa a minha narrativa? Eu vou eleger uma imagem, tem que ser uma imagem forte ou uma imagem muito lúdica, depende do que eu estou falando. Como eu soluciono isso? Pode ser o próprio projeto. E como eu soluciono isso, né? Qual é o meu grau de inovação? Eu posso colocar algo, ou eu posso também, como eu falei logo no início, eu posso criar um storytelling de um personagem que mostre essa problemática e como eu soluciono isso. Tá? Eu posso pegar um exemplo prático, eu posso falar sobre... Imagina que eu tenho uma startup, só para fazer um paralelo, tá, gente? Aqui me veio na cabeça isso, eu vou falar para vocês extrapolarem. Eu tenho uma startup que recolhe computadores, celulares, eletrônicos. E como é que eu vou engajar as pessoas? Como é que eu vou mostrar que isso é interessante, investir nisso? Eu posso falar sobre Cláudia. Cláudia, na pandemia, começou a perceber que tem vários computadores ou notebooks na casa dela, ou um notebook que não funciona mais, e vários celulares, enfim, ela tem um material que ela há 4 ou 5 anos que ela nem pensava nisso, e agora que ela está direto em casa, ela tem um problema, ela não sabe como ela vai fazer esse descarte. E ela gostaria muito de encontrar um local que ela pudesse fazer isso. Nisso chega a empresa X. A empresa X é uma solução para esse problema. Eu sei que eu estou apresentando uma coisa que não tem nada a ver com as narrativas de vocês, mas vocês podem pensar em eleger um personagem que fale sobre a problemática, ou, no caso de vocês, a própria narrativa. Vocês é que vão escolher o que é a problemática e como ela se soluciona e de que forma inovadora vocês podem fazer isso, tá? Então, lembra que eu digo que, na solução, eu posso ter 2 telas. Eu posso ter a tela da solução do problema que eu apresentei, que está dentro de uma narrativa ou que está dentro de uma série, e se estiver dentro de uma série, eu posso ter uma outra tela onde eu possa apostar que isso tem um desdobramento, porque essa abordagem é uma abordagem inovadora. Aí a bola está com vocês. Aí depois a gente parte para aquelas telas todas que são telas de pesquisa. O que é importante? Em cada tela eu tenho uma imagem, ponto. Em cada tela eu tenho uma imagem. O que eu vou falar, eu tenho num texto que eu estou escrevendo, que eu escrevi, que eu posso colocar aí num teleprompt, ou que eu posso mesmo estar ali escrito no papel, a letra bem grande, e eu posso ler. Nada impede que eu leia, até porque esse exercício é de hoje para amanhã.
Mas enquanto aquela tela está ali, eu tenho que, primeiro, criar esse roteiro respeitando esses 9 pontos. Depois, eu escrevo um roteiro, seleciono as imagens e aí começo a ver se existe um match entre o que eu escrevi e as imagens que eu selecionei para transformar isso numa apresentação sedutora para quem vai assistir, tá? Então, é isso, gente. Amanhã a gente parte para a prática. Tá bom? Tá ótimo, Suzana, muito obrigado. Pessoal, agora é fazer o exercício de casa, né? Fazer a tarefa de casa. O pessoal que hoje teve o problema com a câmera, né? O Natanael, o Lucas. Se vocês amanhã continuarem com o problema na câmera, eu sugiro que vocês tentem conectar pelo celular também, né? Nem que seja pelo menos para fazer a atividade, depois volta para o computador, mas para que vocês consigam aproveitar essa oportunidade e sugar aí o máximo possível da Suzana, né? A Isadora também, acho que ela também teve problema com a câmera. É verdade. A gente teve algumas pessoas, Suzana, também que tiveram que sair um pouco mais cedo, por N motivos, uma pessoa, inclusive, passou mal, mas amanhã a gente vai estar junto. Tá bom, gente. Bom, pessoal. Bom para vocês. Boa janta para todo mundo. E esse material que a Suzana compartilhou aqui, eu vou mandar para vocês por e-mail daqui a pouquinho, né, Suzana? Isso, daqui a pouco eu te mando. Tá bom? Ótimo. Gente, muito obrigada, bom trabalho e até amanhã. Tchau. Tchau, tchau, gente.